E se a mulher que você acabou de salvar fosse o elo que pode destruir seu passado inteiro? Você já sentiu aquela sensação de que o destino está brincando com sua vida? Eu era um homem que controlava tudo até o dia em que uma estranha desmaiou nos meus braços. E quando vi quem ela era, meu mundo parou. Essa história vai mexer com suas emoções, te prender do início ao fim e te mostrar como o amor pode nascer nos cenários mais improváveis. Deixe seu like se você adora histórias intensas com segredos e paixões proibidas. Comente aqui, você acredita em destino ou acha que o passado sempre volta para nos cobrar? E não se esqueça e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. A chuva batia contra o para-brisa com tanta força que, por alguns segundos, tudo o que eu via era uma mancha borrada de luzes e sombras. O som dos limpadores rasgando o vidro era a única coisa que me mantinha ancorado na realidade. Eu odiava dirigir naquele horário, mas aquela noite era diferente. Meu peito estava inquieto, como se algo me puxasse para aquela rua esquecida no meio do centro. Passei em frente a uma cafeteria velha, dessas que parecem ter parado no tempo, e foi aí que vi uma mulher, sozinha, os joelhos cedendo no meio da calçada molhada. Meus dedos apertaram o volante com força, e antes mesmo de pensar, freiei o carro e corri para fora. A água fria atravessou meu terno caro, mas isso pouco importava. Quando me ajoelhei ao lado dela, minha respiração falhou. O vestido surrado grudava no corpo delicado, o rosto pálido estava coberto por fios molhados de cabelo, e os lábios, tremendo, pareciam implorar por socorro mesmo sem emitir som algum. Eu a chamei, balancei seu ombro devagar, mas ela não reagiu. Passei o braço por trás da sua cintura, sentindo o quanto ela era pequena e leve, e a levantei com facilidade. Aquilo mexeu comigo de um jeito que eu não soube explicar. Eu já tinha segurado muitas mulheres nos braços, mas nenhuma delas parecia tão frágil quanto aquela estranha. Minutos depois, a porta da minha cobertura se abriu com um chute, e eu entrei com ela nos braços, molhando o chão de mármore polido. Coloquei-a no sofá de couro, corri para buscar uma toalha e cobertor, tentando ignorar o fato de que meu coração batia mais forte do que o normal. Quem era ela? Por que estava sozinha naquela chuva absurda? E por que diabos isso estava mexendo comigo? Aproximei a toalha do rosto dela, secando com cuidado cada traço. A pele era suave, os cílios longos, os lábios naturalmente rosados. Ela era bonita de um jeito puro, diferente das mulheres impecáveis e frias com quem eu costumava me envolver. O tipo de beleza que você não precisa provar para ninguém se ela simplesmente existe, sem esforço. Deixei-a descansar, caminhei até a bolsa dela que estava caída no chão e, sem pensar duas vezes, abri. Eu precisava saber quem ela era. Puxei os documentos, e no instante em que li seu nome, o ar saiu dos meus pulmões de uma vez só. Meu corpo inteiro ficou tenso, como se tivesse levado um soco no estômago. Eu conhecia aquele sobrenome. Conhecia bem demais. Era o mesmo sobrenome do homem que destruiu a empresa do meu pai, que colocou a minha família inteira à beira da falência e nos fez sangrar para reerguer cada centímetro do nosso império. Meu instinto me mandou tirá-la dali. Jogá-la para fora da minha casa e da minha vida. Mas minhas mãos tremiam ao segurar aquele documento, e minha mente, em vez de pensar em vingança, voltou para a imagem dela, desmaiada e vulnerável nos meus braços. Eu não conseguia conectá-la à imagem do homem que destruiu o meu passado. Não fazia sentido. Ela parecia tão inocente. Mas será que era? Será que aquela fragilidade toda era uma máscara? Me aproximei dela novamente, os olhos fixos em cada detalhe do seu rosto. Eu precisava entender. Precisava saber se ela sabia quem eu era. Precisava descobrir se o destino tinha jogado aquela mulher no meu caminho por acaso ou se havia uma trama muito maior por trás. Meu coração batia tão alto que ecoava nos meus ouvidos, e eu odiava me sentir fora de controle, mas ali estava eu, perdido, encarando uma mulher que parecia um anjo caído, enquanto a tempestade lá fora batia nas janelas como se quisesse avisar que nada dali para frente seria como antes. Ela começou a se mexer, os lábios sussurrando palavras desconexas. Me ajoelhei ao lado dela, a mão pousando no seu rosto para acalmá-la.
Os olhos dela se abriram devagar, e quando nossas írises se encontraram, algo dentro de mim se rompeu. Eram os olhos mais doces que eu já vi, mas escondiam uma tristeza profunda. Eu quis perguntar mil coisas, mas não consegui. Ela tentou se levantar, mas o corpo frágil não obedecia. Onde eu estou? Ela perguntou, a voz tão fraca que quase sumiu no ar na minha casa. Respondi, firme, observando cada reação dela. Mas, para minha surpresa, ela não demonstrou reconhecer meu nome, nem minha casa. Apenas agradeceu com um sorriso pequeno que me desmontou por completo. Eu poderia ter contado a verdade ali. Poderia ter perguntado sobre o pai dela. Poderia ter feito 1 milhão de coisas, mas, em vez disso, fiz a única coisa que não deveria e me aproximei mais. Meu polegar traçou a linha da sua mandíbula, e o calor da pele dela acendeu uma fagulha perigosa em mim. Uma fagulha que misturava desejo, raiva, curiosidade e uma sensação que eu não queria admitir, proteção. Eu queria proteger aquela mulher, mesmo sem saber se ela era um anjo perdido ou uma armadilha mortal. Levantei, andei de um lado para o outro, mas não consegui me afastar. A chuva continuava castigando a cidade lá fora, e aqui dentro, uma guerra silenciosa começava dentro de mim. Eu era um homem de negócios, acostumado a lidar com números e contratos, não com sentimentos e memórias enterradas. Mas ela estava ali, respirando no meu sofá, carregando um sobrenome que era como veneno para mim. E mesmo assim, tudo o que eu conseguia pensar era em como sua pele parecia macia e como seus lábios ficariam perfeitos entre os meus. Passei a noite em claro, sentado no sofá oposto, observando-a dormir. Cada vez que ela se mexia, meu corpo reagia. Cada vez que ela suspirava, minha mente enlouquecia. Eu deveria mandá-la embora ao amanhecer. Deveria dar as costas e seguir a vida. Mas algo me dizia que, se eu fizesse isso, me arrependeria pelo resto dos meus dias. E eu não sou um homem que lida bem com arrependimentos. Quando o sol invadiu a sala, ela acordou de novo. E naquele segundo, percebi que o jogo estava apenas começando. Eu tinha salvo uma estranha. Uma estranha que carregava meu passado inteiro nos ombros. E agora, eu não sabia se queria vingança, redenção ou simplesmente sentir o gosto dela. Só sabia que estava preso naquele olhar se não havia mais como voltar atrás. O nome dela ainda queimava nos meus dedos, como se aquele pedaço de papel que encontrei na bolsa dela tivesse vida própria. Olhar para aquele sobrenome era como abrir uma ferida que nunca cicatrizou. Meu pai perdeu anos de trabalho por causa desse nome. Eu cresci ouvindo sobre o homem que afundou nossa empresa, que jogou meu sobrenome na lama, que nos obrigou a recomeçar do zero quando eu tinha apenas 17 anos. E agora, a filha desse homem estava deitada no meu sofá, com os cabelos espalhados sobre o couro frio e o peito subindo e descendo devagar, como se dormisse no lugar mais seguro do mundo. Eu deveria odiá-la. Eu deveria expulsá-la naquele instante, mas alguma coisa em mim travou. Levantei, andei até a janela e encarei a cidade. As luzes brilhavam na chuva como se fossem fantasmas de um passado que nunca me deixou em paz. Meu reflexo apareceu no vidro, um homem frio, calculista, acostumado a resolver tudo com uma assinatura e uma ordem. Só que dessa vez, eu não sabia o que fazer. Expulsá-la seria fácil, mas não era isso que meu corpo queria. Meu coração batia rápido demais, a ponto de me irritar. Eu precisava de controle. E o controle sempre foi a minha força. Mas naquela noite, o controle escorreu pelos meus dedos como água da chuva. Me virei para observá-la de novo. Ela era ainda mais bonita do que eu me lembrava da noite anterior. Os cabelos castanhos caíam em mechas suaves sobre os ombros, o rosto sereno, como se ela não carregasse nenhuma dor. Mas ninguém desmaia no meio da chuva sem estar fugindo de alguma coisa. E eu sabia reconhecer olhos tristes, porque os meus já foram assim. Quando ela se mexeu e abriu os olhos, prendi a respiração sem perceber. Os olhos dela eram de um castanho dourado, com pequenos pontos de luz no centro, como se escondessem universos inteiros. Ela piscou algumas vezes, confusa, até que sua boca se abriu num pequeno suspiro. Onde eu estou? Ela perguntou, a voz rouca de quem não fala há horas.
Na minha casa, respondi seco, tentando ignorar a forma como minha própria voz saiu mais baixa do que eu queria. Você desmaiou. Eu te trouxe para cá. Ela se sentou devagar, segurando a cabeça como se estivesse tonta. A blusa molhada colava no corpo, e mesmo com o cobertor por cima, era impossível não notar como seus seios se destacavam sob o tecido fino. Eu desviei o olhar, mas foi inútil. Ela era bonita de um jeito cruel, daquelas belezas que te derrubam e te fazem esquecer o motivo pelo qual você deveria se afastar. Obrigada, ela disse, a voz tão doce que cortou minha pele. Eu não sei o que aconteceu. Eu estava trabalhando, e então? E então você caiu no meio da rua, completei. O que aconteceu antes disso? Ela abaixou a cabeça, os dedos brincando com a ponta do cobertor. Hesitação. Culpa. Medo. Eu reconhecia todos esses sinais. Só um pouco de tontura e talvez cansaço. Ela mentia mal, mas eu não a pressionei. Ainda. Precisava entender quem ela era de verdade antes de começar a desmontá-la. Fui até a cozinha, preparei um chá, apenas para me ocupar com alguma coisa. Minhas mãos tremiam levemente, uma reação que eu não tinha desde que fechei meu primeiro grande contrato milionário. Quando voltei, ela me olhou como se fosse agradecer de novo, mas antes que ela falasse, eu cortei, qual seu nome? Eu queria ouvi-la dizer. Eu queria ver a reação dela ao pronunciar aquele sobrenome maldito. Ela respirou fundo, como se aquela simples pergunta fosse pesada demais. Clara. Clara Ventura. Meu maxilar trincou. O nome dele estava ali, nos lábios dela, atravessando o ar como uma lâmina invisível. E você? Ela perguntou, tentando suavizar a tensão que sentiu no meu corpo. Dante Ferrari. Vi o nome ecoar na mente dela, vi o leve franzir de sobrancelha como se ela já tivesse ouvido falar de mim, mas se ouviu, não fez ligação nenhuma com o passado. Ela era uma aventura, mas não parecia carregar o peso disso. Será que ela sabia? Será que conhecia a história? Será que sabia quem eu era para o pai dela? Cada segundo em silêncio era uma tortura. Eu precisava saber o quanto ela sabia. Mas, ao mesmo tempo, eu não queria assustá-la. E essa era a parte mais doente da situação, eu deveria querer vê-la com medo de mim, mas o que eu queria era protegê-la de qualquer medo, até mesmo de mim. Você mora sozinha? Perguntei. Ela assentiu. E seus pais? Ela apertou os lábios e desviou o olhar. Meu pai morreu há 2 anos. Minha mãe foi embora antes disso. Eu deveria me sentir aliviado. Morto. O homem que destruiu minha família estava morto. Mas o que senti foi outra coisa. Um vazio estranho. Vingança sem alvo. Sinto muito, menti. Ela sorriu de lado. Eu também. A cada frase, cada troca de olhar, algo em mim desmoronava. Ela não era culpada. Ela não era o monstro que meu pai descreveu durante anos. Ela era só uma mulher, jovem, tentando sobreviver, carregando um sobrenome que nem mesmo pertencia a ela de verdade. Mas saber disso não tornava nada mais fácil. Eu ainda sentia aquela raiva cravada no meu peito, aquela sede de vingança que me acompanhou por anos. Só que agora, a raiva se misturava com desejo, e o desejo era ainda mais forte. A chuva continuava caindo lá fora, como uma trilha sonora maldita para aquela noite confusa. Ela terminou o chá, olhou ao redor, e percebi que minha casa parecia intimidadora para ela. Você mora aqui sozinho? Perguntou. Sim. Deve ser solitário. Às vezes. A conversa murchou. Não havia muito o que dizer. Eu sabia quem ela era. Ela não fazia ideia de quem eu era. Era uma vantagem, mas também uma maldição. Porque quanto mais tempo ela passasse ali, mais difícil seria esconder a verdade. Mas expulsá-la parecia uma violência que eu não conseguia cometer. Eu já tinha machucado pessoas antes, nos negócios, nas relações casuais, mas com ela era diferente. Eu queria tocá-la, mas não queria quebrá-la.
Levei-a até o quarto de hóspedes, preparei uma roupa seca que minha última amante esqueceu no armário, e tentei ignorar o fato de que aquela mulher estava mexendo comigo de um jeito que ninguém jamais fez. Ela agradeceu com aquele sorriso pequeno e gentil, e por um segundo, me odiei por desejar tanto aquele sorriso. Quando ela fechou a porta do quarto, me joguei no sofá, passei as mãos pelos cabelos e encarei o teto. A noite tinha virado de cabeça para baixo, e o dia seguinte prometia ser ainda pior. Eu salvei uma aventura. Eu desejava uma aventura. E, pela primeira vez na vida, não sabia se meu próximo movimento seria beijá-la ou destruí-la. Mas uma coisa era certa, dela não sairia da minha vida tão cedo. Porque eu não deixaria. O silêncio naquela manhã tinha um peso estranho. Um peso que me pressionava o peito desde o instante em que abri os olhos e lembrei que, do outro lado daquela parede, dormia uma mulher que jamais deveria ter cruzado o meu caminho. Meus pés descalços tocaram o chão frio, e mesmo depois de uma noite inteira sem dormir, minha mente não parava. Eu tinha uma aventura dentro da minha casa. Filha do homem que meu pai odiou até o último suspiro. Filha do homem que arrancou tudo de nós, que transformou o nome Ferrari em motivo de piada nos salões da elite empresarial. E agora, ali estava ela, tão pequena, tão indefesa, tão alheia ao veneno que o sobrenome dela derramou sobre a minha família. Caminhei até a cozinha, buscando qualquer ocupação para não enlouquecer com os próprios pensamentos. O som da cafeteira preenchia o ambiente enquanto a lembrança da noite anterior me golpeava de novo. O corpo dela desmaiado nos meus braços. A pele fria. O cheiro adocicado que ficou grudado na minha camisa mesmo depois que a tirei. Fechei os olhos e respirei fundo. Eu era um homem de controle. Um homem que aprendeu desde cedo a dominar emoções, esconder fraquezas, transformar dor em lucro. Mas o que eu sentia agora não tinha nome. Não era apenas raiva, nem apenas desejo. Era uma mistura venenosa de tudo. O clique da porta do quarto de hóspedes me tirou do transe. Me virei a tempo de vê-la parada no corredor, os cabelos ainda bagunçados do sono, vestindo a blusa de seda esquecida por alguma mulher que já não significava nada. A peça ficou larga nela, caindo de um ombro, revelando pele demais para aquela manhã. Meu olhar percorreu cada centímetro daquela visão, e só consegui pensar em como era absurdo desejar tanto alguém que eu deveria odiar. Bom dia, ela disse, a voz suave, mas ainda carregada de cansaço. Bom dia, respondi, forçando uma neutralidade que não me pertencia. Melhorou? Ela assentiu, mas evitou meu olhar, como se sentisse que havia algo no ar. Ela estava certa. Preparei café para nós dois, e em poucos minutos, estávamos sentados frente a frente. Eu estudava cada expressão dela, cada movimento das mãos, cada mordida cuidadosa no pão que ela mal conseguia engolir. Ela estava desconfortável, mas não por saber quem eu era. Ela não fazia ideia. Era um desconforto diferente, de quem não está acostumada com gentileza, com cuidados, com alguém servindo café numa mesa cara demais para a sua realidade. Você não precisa fazer isso, ela disse, quase pedindo desculpas por estar ali. Claro que preciso. Você desmaiou na chuva, ou esqueceu? Eu só não quero incomodar. Aquilo me irritou de um jeito que eu não esperava. Como alguém pode se desculpar por existir? Por respirar? Por precisar de ajuda? Você não está incomodando. A resposta saiu seca, talvez mais dura do que deveria, e ela recuou, abaixando os olhos. E foi aí que eu vi. As mãos dela tremiam de leve. Não era só desconforto, era medo. Mas medo de quê? De mim. Do que estava acontecendo na vida dela antes de desmaiar? Ou seria apenas um reflexo de uma vida inteira vivendo à sombra de um pai como o dela? E eu precisava descobrir. Minha obsessão por controle gritava dentro do meu peito. Saber quem ela era, de verdade, era uma necessidade tão vital quanto respirar. Clara, me conta o que aconteceu ontem. Por que você estava naquela chuva, sozinha, a ponto de desmaiar? Ela engoliu em seco, o olhar preso na xícara. Eu trabalho naquela lanchonete. Meu turno terminou, e eu estava indo embora.
Sozinha? Ela assentiu. E onde você mora? Ela hesitou. Não muito longe daqui. E por que você ficou tão mal assim? Ela mordeu o lábio inferior, um gesto involuntário que me fez perder a linha de raciocínio por um segundo. Só cansaço. Tenho trabalhado dobrado para pagar umas contas atrasadas. Era uma resposta simples, quase ensaiada. Mas eu sabia reconhecer mentira mal contada. Você mora sozinha? Mais uma vez, ela assentiu. Desde que meu pai morreu. O nome dele pesou no ar como uma corrente invisível prendendo meus pulsos. E vocês eram próximos? Ela deu de ombros. Não muito. Ele sempre foi mais preocupado com os próprios negócios do que comigo. E sua mãe? Ela desviou o olhar. Foi embora quando eu era criança. Cada palavra dela era um golpe no meu roteiro pré-estabelecido. Eu imaginei encontrar uma garota mimada, criada em berço de ouro, carregando o legado de um homem cruel. Mas o que eu via era uma mulher quebrada, tentando juntar os cacos da própria vida. E isso me deixou ainda mais perdido. Depois do café, ela pediu para ir embora. Eu deveria deixá-la ir. Era o certo. Mas algo em mim travou. Você não pode sair assim. Ainda está fraca. Eu estou bem. Não está. Por que você se importa? A pergunta dela me pegou de surpresa. E me pegou sem resposta. Porque eu estava lá. Porque eu te vi cair. E porque eu não deixo ninguém para trás. Era meia verdade. Eu não deixava mesmo, mas não era só por isso. Era porque aquela mulher já tinha se enfiado na minha pele, e era tarde demais para arrancá-la. Deixei que ela fosse. Mas antes, fiz questão de pedir o número dela, sob o pretexto de garantir que ela estava bem. Ela hesitou, mas anotou. Quando a porta se fechou atrás dela, a cobertura ficou grande demais, vazia demais, fria demais. Eu sabia que não era o fim. Porque agora que ela entrou na minha vida, não havia como simplesmente apagá-la. Passei o resto do dia cavando. Liguei para meu advogado, pedi tudo o que ele pudesse encontrar sobre Clara Ventura. Documentos, processos, histórico, vida financeira, endereço atual, contas atrasadas, tudo. Se ela queria se esconder, estava lidando com o homem errado. Em menos de 2 horas, eu sabia onde ela morava, suma kitnet de fundos, numa área que eu sequer sabia que existia tão perto do meu prédio de luxo. Aluguel atrasado, conta de luz pendurada, trabalho registrado numa lanchonete de 5ª categoria. Ela não tinha nada. Nem família, nem dinheiro, nem futuro. E mesmo assim, eu queria tudo dela. À noite, meu telefone vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Obrigada por hoje. De verdade. Eu sorri. Não respondi. Mas soube naquele instante que Clara Ventura ainda não fazia ideia, mas ela já era minha. A pergunta que restava era: o que eu faria com isso? Destruir ou proteger? Eu não sabia. Mas estava pronto para descobrir. A mensagem dela continuava na tela do meu celular, iluminando o quarto escuro como se fosse uma lâmina brilhando no escuro. Obrigada por hoje. De verdade. 5 palavras simples, mas que carregavam um peso absurdo. Eu podia apagar. Fingir que nunca recebi. Devolver o silêncio. Mas minha mão se moveu sozinha, como se tivesse vontade própria. Antes que eu percebesse, meus dedos já deslizavam pelo teclado. Você não precisa me agradecer. Mas precisa jantar comigo amanhã. Eu não fazia convites. Eu não pedia nada. Eu ordenava. Mas com Clara, eu era uma versão que nunca existiu, sou o que eu enterrei há muito tempo. Ela demorou 3 minutos para responder. Longos, insuportáveis 3 minutos. Não sei se é uma boa ideia. Meu sangue ferveu, mas não de raiva. De tesão. Eu adorava uma mulher que não caía fácil. Então me deixa te mostrar que é. Enviado.
Eu não pisquei até ver as malditas 3 bolinhas subindo e descendo. Tá bom. Simples assim. Ela não fazia ideia no que estava se metendo. O dia seguinte foi uma tortura. Eu mal consegui trabalhar. Qualquer documento parecia irrelevante, qualquer reunião parecia perda de tempo. A única coisa que importava era aquela mulher de pele quente e sorriso tímido que, em poucas horas, estaria sentada na minha frente. Quando o relógio marcou 7h30, minha mão já estava no interfone, autorizando sua entrada. Quando ela saiu do elevador, o mundo parou. Ela não usava vestido de grife, salto fino ou maquiagem pesada. Nada disso. Clara vestia uma calça jeans justa, uma blusa branca de botões e cabelos soltos em ondas naturais. Ela era simples. E, por isso, era a mulher mais sexy que eu já tinha visto. Você não precisa ficar nervosa, eu disse, notando a forma como ela torcia as mãos. Eu não tô nervosa. Ela mentia mal. E isso só me fazia querer tirar cada peça daquela roupa inocente. Servi vinho, algo caro demais para o paladar dela. Ela tomou um gole pequeno, quase como se tivesse medo de desperdiçar. Aquilo me fez sorrir. Eu já tinha jantado com mulheres que tomavam garrafas inteiras sem piscar, mas Clara, ela tratava aquele momento como algo raro, especial. Por que eu? Ela perguntou de repente, me pegando desprevenido. Você poderia jantar com qualquer mulher dessa cidade. Eu me inclinei, apoiando os cotovelos na mesa, olhando diretamente nos olhos dela. E ainda assim, nenhuma delas me fez perder o sono. Só você. A confusão brilhou no olhar dela, como se ela não soubesse se acreditava ou fugia. E quanto mais ela hesitava, mais eu queria derrubar todas as suas defesas. O jantar foi um jogo perigoso. Cada sorriso, cada olhar prolongado, cada toque acidental sobre a mesa aumentava o calor entre nós. Eu vi a forma como ela mordia o lábio inferior, como desvia o olhar para não demonstrar o que sentia. Mas ela não sabia esconder. Não de mim. Quando a taça dela esvaziou, me levantei e caminhei até seu lado. Vem ver a vista. Ela hesitou por um segundo, mas aceitou. Caminhamos até a parede de vidro da cobertura, a cidade inteira brilhando aos nossos pés. Você é tão diferente de tudo isso, sussurrei. Não sei se é um elogio. É, ela sorriu, olhando para o chão, e aquele gesto me matou por dentro. Eu queria levantar seu queixo, obrigar seus olhos a ficarem nos meus. E foi exatamente o que fiz. Meus dedos deslizaram pela sua mandíbula, forçando-a a me encarar. Desde que você entrou naquela chuva, minha cabeça não pensa em outra coisa. Ela respirou fundo, e o ar saiu tremido. Por quê? Eu me aproximei, cada milímetro queimando. Porque você é a única coisa que eu não consigo controlar. Nossos lábios estavam a um sopro de distância quando o telefone dela tocou. Ela pulou para trás, como se fosse culpada por algo. Desculpa, murmurou, atendendo rápido demais. Eu observei cada palavra. Sim, eu vou pagar, só preciso de mais uns dias. Ela desligou com pressa, o rosto vermelho de vergonha. Problemas? Ela negou, mentindo novamente. Eu posso ajudar. Não quero sua caridade. Ela era teimosa. E eu adorava cada segundo dessa teimosia. Mas o desejo era maior. Eu a puxei de volta, meus dedos se enroscando nos cabelos dela. Eu não quero te dar caridade, Clara. Eu quero te dar prazer. Ela arfou, os olhos arregalados de surpresa. E antes que ela tivesse tempo de fugir, minha boca tomou a dela. O beijo foi tudo o que eu precisava, sim, muito mais. Foi quente, desesperado, uma mistura de raiva, tesão e algo que eu não sabia nomear. As mãos dela foram para o meu peito, primeiro para me afastar, mas depois para me puxar para mais perto. Ela era uma fogueira escondida atrás de uma fachada doce. Minhas mãos desceram para sua cintura, puxando seu corpo para o meu. Eu queria sentir cada curva, cada tremor. O beijo ficou mais profundo, as línguas travando uma guerra que ninguém queria vencer. Quando minha boca desceu para o pescoço dela,
Clara suspirou meu nome, e aquilo foi minha ruína. Um simples odante saindo da boca dela me fez endurecer imediatamente. Mas quando minhas mãos começaram a subir pela blusa dela, ela recuou. Eu não posso. Minha respiração estava pesada, meu corpo em chamas, mas eu me forcei a parar. Por quê? Ela mordeu o lábio, envergonhada. Porque eu nunca, com ninguém. O mundo girou. Eu, Dante Ferrari, estava prestes a desvirginar a filha do meu maior inimigo. Você é virgem? Minha voz saiu rouca, incrédula. Ela assentiu, sem conseguir me encarar. E por que eu? Eu queria essa resposta mais do que qualquer coisa. Mas tudo o que ela disse foi: porque você é o primeiro homem que me fez sentir algo de verdade. Meu coração apertou de um jeito que eu não esperava. Não era só tesão. Era uma conexão crua, real, que me puxava para ela de um jeito irreversível. Eu não quero te machucar, sussurrei. Então não machuca. E naquele instante, eu soube que eu estava perdido. Ela não dormiu comigo naquela noite, mas dormiu nos meus braços. E foi a primeira noite da minha vida que eu passei acordado, observando alguém respirar. Cada suspiro dela entrava no meu peito e se misturava com tudo que eu lutei para esquecer. Mas era tarde demais. Clara Ventura era minha. E nada no mundo ia mudar isso. O que eu não sabia era que amar Clara significava abrir a porta para todos os demônios que eu enterrei. E quando eles voltassem, não seria só o meu coração em jogo, seria o dela também. A noite foi longa. Eu deveria ter dormido. Afinal, era só uma mulher. Quantas vezes eu já tinha levado mulheres para casa, dado a elas exatamente o que queriam e mandado embora antes do sol nascer? Incontáveis. Mas Clara não. Clara dormia de lado, os cabelos espalhados sobre o travesseiro da minha cama, com o rosto relaxado, como se o mundo lá fora não existisse. E enquanto o relógio avançava e a cidade começava a despertar, tudo o que eu conseguia fazer era observá-la respirar. Meu corpo queimava pelo que não aconteceu. Cada centímetro meu pulsava pelo toque que eu me obriguei a interromper. A pele dela, quente sob meus dedos, o gosto da sua boca, o jeito inocente como ela me olhava enquanto minha língua deslizava pelo seu pescoço, eu quis despila inteira e mostrar a ela um mundo que nenhuma virgem sequer imagina. Mas Clara não era como as outras. E era justamente isso que me enlouquecia. O céu clareou, e com ele veio a realidade batendo na minha cara. Eu tinha passado a noite abraçado à filha do homem que destruiu meu pai. Um homem que fez meu sobrenome virar piada em cada mesa de negociação. Por anos, eu quis vingança. Por anos, eu imaginei humilhar aquela família, tomar tudo o que eles amavam. Mas agora o que eu queria era sentir aquele corpo nu colado no meu. A raiva e o desejo se confundiam, e cada batida do meu coração era uma bomba relógio prestes a explodir. Clara se mexeu ao meu lado, a ponta dos dedos roçando meu peito nu. O toque simples me arrepiou como se fosse uma corrente elétrica. Ela abriu os olhos devagar, como se o mundo real fosse pesado demais para voltar. Bom dia, sussurrei, e a voz rouca fez o canto da boca dela levantar em um sorriso pequeno. Eu não devia estar aqui, ela disse. Mas você está. Eu vou embora. Não. Ela me encarou, surpresa. Eu não pedi, eu ordenei. Porque eu sabia que se ela cruzasse aquela porta, eu nunca mais seria o mesmo. E eu não podia permitir isso. Levantei antes que ela pudesse protestar, servi café, coloquei um dos meus camisas nela, larga o suficiente para cobrir o corpo, mas justo o bastante para me enlouquecer. Ela parecia uma maldita visão. Me sentei à mesa de frente para ela, os olhos devorando cada detalhe. Eu não entendo você, ela disse de repente. Você é gentil, mas ao mesmo tempo me olha como se quisesse me devorar. Eu sorri de lado. Porque eu quero. O rubor subiu pelas bochechas dela, e foi a coisa mais sexy que vi naquela semana. Clara era inocente, mas não era burra. Ela sabia o efeito que tinha sobre mim. Só não sabia o que fazer com isso. Ainda. Me conta sobre você,
Pedi. O que exatamente você quer saber? Tudo. Ela respirou fundo. Nasci aqui, nessa cidade, mas nunca conheci de verdade o que existe além do bairro onde cresci. Meu pai, ele nunca foi presente. Sempre ocupado com empresas, reuniões, viagens. E minha mãe foi embora quando eu tinha 7 anos. Desde então, éramos só eu e ele. Vocês eram próximos? Ela riu sem humor ou nem um pouco. Eu era um lembrete do que ele perdeu quando minha mãe se foi. Ele me criou, mas nunca me amou. Aquele nó no peito dela era palpável. Eu reconhecia porque o mesmo nó existia dentro de mim, só que no meu caso, era recheado de ódio. Meu pai me amou, mas me fez carregar o peso da vingança desde cedo. E depois que ele morreu, eu fiquei sozinha. O silêncio pesou entre nós. Eu queria dizer que ela não estava mais sozinha. Mas esse tipo de promessa era grande demais para ser feito com a boca cheia de café. Passei o dia com ela. Sem agenda, sem reuniões, sem telefonemas. Eu só queria sentir como era ter Clara por perto. Fomos até minha biblioteca, e ela correu os dedos pelas lombadas dos livros, como se cada título fosse uma joia rara. Você já leu todos esses? Alguns. E quais você mais gosta? Os que falam sobre vingança. Ela me olhou, confusa, mas não perguntou. Ela não fazia ideia de que cada livro era um lembrete de quem eu me tornei, se de quem eu queria destruir. À noite, preparei o jantar. Cozinhei pessoalmente, porque não queria empregados por perto. Queria Clara só para mim. Ela se sentou no balcão, observando cada movimento meu, fascinada. Você cozinha? Entre outras coisas. Você é estranho. E você é linda. Ela corou de novo, mordendo o lábio, e aquela visão me deixou duro na hora. Posso te perguntar uma coisa? Ela arriscou. Claro. Por que você me trouxe para cá naquela noite? Você não me conhece. A resposta veio fácil. Porque eu não consegui te deixar ali. Era verdade, crua e simples. E a verdade pareceu desmontá-la. Seus olhos brilharam, e antes que ela dissesse qualquer coisa, cruzei a cozinha e a puxei para mim. E porque desde que você entrou na minha vida, eu não consigo te tirar da cabeça. O beijo foi diferente dessa vez. Menos desespero, mais profundidade. Como se nossos corpos tivessem encontrado o ritmo certo. Minhas mãos deslizaram por suas costas, puxando-a mais para perto, enquanto a língua dela se enroscava na minha com uma fome que não combinava com sua inocência. Clara me queria. Isso era óbvio. Mas o medo dela de cruzar aquela linha era ainda maior. Ela tentou se afastar, mas eu segurei seu rosto entre minhas mãos. Me diz o que você quer. Eu quero você. Então me deixa te mostrar. Mas eu não sei como. Eu sei. Levei-a para o quarto, e cada passo ecoava como uma promessa. Eu não tocaria nela se ela não quisesse. Mas se quisesse, não haveria volta. A camisa larga escorregou dos ombros dela, revelando pele macia, virgem, intocada. Passei os dedos pela curva da sua cintura, e ela tremeu. Você tem certeza? Ela mordeu o lábio, e só balançou a cabeça. Beijei seu pescoço, seu ombro, sua clavícula. Cada pedaço dela merecia ser descoberto devagar. Quando minhas mãos desceram para sua coxa, ela suspirou meu nome, se aquilo foi a ruína do meu controle. Não fizemos amor naquela noite. Ela não estava pronta. Mas eu explorei cada canto do seu corpo, cada gemido tímido, cada suspiro entrecortado. Eu a levei até o limite e recuei, porque queria que ela entendesse que eu não estava ali só pelo prazer. Eu estava ali por ela. Adormecemos entrelaçados, e pela primeira vez, sonhei com um futuro que não envolvia vingança. Mas sonhos são perigosos. Porque ao acordar, a realidade bateu na minha porta. E a realidade tinha o nome Ventura cravado nela como uma maldição.
A luz da manhã entrou tímida pelas frestas da cortina, riscando a parede do quarto em listras douradas. Eu não dormi. Como diabos alguém poderia dormir com um corpo como aquele nos braços? A pele dela era quente, o cheiro doce grudava em mim como se Clara tivesse se infiltrado nos meus poros. Eu a observei respirar por horas, com a cabeça apoiada no meu peito, o braço pequeno jogado sobre minha cintura. Clara Ventura, a garota que eu deveria odiar, dormia em paz ao lado do homem que, por anos, desejou destruir sua família. Só que, naquele instante, tudo o que eu queria era protegê-la até de mim mesmo. Mas a realidade não é um conto de fadas. E eu estava prestes a aprender isso da forma mais cruel possível. Clara abriu os olhos devagar, piscando contra a luz. O sorriso sonolento apareceu no rosto dela e me desarmou. Bom dia, ela sussurrou, a voz rouca de quem ainda não voltou por completo ao mundo real. Eu respondi com um beijo suave, minha mão descendo devagar pela curva da sua cintura nua sob o lençol. Dormi tão bem, ela murmurou. Eu também, menti. Dormir foi impossível. Não com aquele corpo intocado colado no meu. Ela se levantou, puxou minha camisa larga de volta para o corpo e caminhou até a janela. O sol tocava a pele dela como se até o universo fosse incapaz de resistir a Clara Ventura. O que foi? Perguntei, observando-a morder o lábio inferior. Nada, eu não sei explicar. Estar aqui com você é tão bom e tão estranho ao mesmo tempo. Ela tinha razão. Era estranho. Para ela, era um romance inesperado. Para mim, era um jogo perigoso onde cada peça podia me destruir. Ela foi tomar banho, e enquanto a água escorria no chuveiro, meu telefone tocou. Atendi sem olhar, ainda com a mente presa na curva molhada das costas dela. Dante, achei algo. Era meu investigador particular. Minha espinha gelou. Fala. O pai dela, ele não era o verdadeiro culpado. Tem algo maior aqui. Meu coração parou. Como assim? Tem documentos, contratos escondidos. Parece que alguém de dentro da empresa dos Ventura armou tudo. O pai dela foi só um bode expiatório. Minha mão apertou o telefone com tanta força que o plástico rangeu. Me manda tudo. Agora. Já tá no seu e-mail. Desliguei, o sangue latejando nas têmporas. Por anos, eu odiei um homem inocente. E agora, sua filha estava na minha cama. Abri o notebook, li cada linha de cada documento, e a verdade me atingiu como uma facada no peito. Alguém da alta cúpula da minha própria família tinha feito um acordo sujo, usado os Ventura como escudo e limpado as mãos. Meu pai sabia. E me fez carregar um ódio que não era meu. Eu fui manipulado desde moleque. E agora, Clara pagava o preço por algo que ela sequer sabia que existia. Fechei o laptop com força. O barulho fez Clara aparecer na porta, enrolada na toalha, com o cabelo pingando. Tudo bem? Ela perguntou, os olhos preocupados. Tudo. Tem certeza? Eu disse que sim. Minha voz saiu mais dura do que devia, e ela recuou, assustada. Eu me levantei, puxei-a pela cintura, e colei nossos corpos. Desculpa. Não é você. É só, respirei fundo, o cheiro de sabonete dela me invadindo. Eu não quero te perder. Ela sorriu pequeno, sem entender o peso daquela frase. Você não vai. Como ela podia prometer isso? Ela não sabia de nada. E, porra, eu não sabia se conseguia manter aquela farsa. Se veste. Quero te levar para jantar hoje. Outro jantar? Dessa vez, quero te mostrar um lugar especial. Clara passou o dia no meu apartamento enquanto eu trabalhava. Ou tentava. Ela lia meus livros, dançava descalça na sala enquanto a playlist dela tocava no celular, e cada sorriso dela destruía mais um pedaço da minha armadura. Eu estava me apaixonando por alguém que eu deveria odiar. E não havia mais como fugir disso. À noite, levei-a para um restaurante que ficava no topo de um prédio antigo. Era um lugar reservado, com velas nas mesas e música suave ao fundo.
Clara parecia uma princesa com o vestido que escolhi para ela. Simples, mas justo nos lugares certos, deixando claro que, mesmo inocente, ela era feita para ser desejada. Isso é lindo, ela disse, olhando a vista da cidade iluminada. Não tanto quanto você. Jantamos, e a conversa fluía fácil. Ela me contou sobre os sonhos que abandonou, sobre os livros que queria escrever, sobre a infância solitária num quarto pequeno demais para tantos sonhos grandes. E cada palavra dela me fazia querer dar o mundo inteiro nas mãos daquela mulher. E você? Ela perguntou. Qual o seu sonho? Sorri, sem humor o eu nunca sonhei. Eu só executei. Clara franziu o senho. Ninguém vive sem sonhar. Eu vivi. Ela segurou minha mão sobre a mesa. Então sonha agora. Eu não disse nada, mas dentro da minha cabeça, o único sonho que existia era ela. Mas como sonhar com alguém que você foi programado para destruir? A noite foi perfeita. Perfeita demais. E isso me deixava inquieto. Perfeição é uma ilusão que antecede o desastre. Voltamos para casa, e Clara riu de algo bobo que falei no elevador. Você é tão diferente de tudo que imaginei. Eu também não sou nada do que você pensa. Mas antes que ela perguntasse o que eu queria dizer, a porta do meu apartamento já estava fechada, e meu corpo pressionava o dela contra a parede. O beijo foi urgente, faminto, como se fosse o último. Porque talvez fosse. Suas mãos tímidas deslizaram por baixo da minha camisa, e eu gemi contra sua boca. Eu quero você, ela sussurrou, a voz tremendo de desejo e medo. Você me tem. Despi cada peça com paciência cruel, saboreando cada curva, cada tremor. Ela era virgem, mas seu corpo sabia me provocar como se tivesse nascido para isso. Quando a deitei na cama, nua sob mim, seu olhar misturava medo, desejo e confiança cega. Eu vou te guiar, prometi. E vou cuidar de cada parte sua. E então, eu a tomei para mim. Devagar, sem pressa, com beijos que arrancavam gemidos tímidos e mãos que desvendavam segredos guardados. Clara Ventura perdeu a virgindade nos meus braços, e eu perdi algo também. Perdi a última chance de voltar atrás. Depois, ela dormiu aninhada no meu peito, como se pertencesse ali. Mas eu fiquei acordado, olhando o teto, sabendo que a verdade estava cada vez mais perto de explodir. Eu me apaixonei pela mulher errada. E agora, não tinha mais como salvar ninguém. Nem ela. Nem eu. O sol mal tinha nascido, mas o vazio ao meu lado queimava mais do que qualquer raio de luz. A cama estava fria, e Clara não estava mais ali. Por um segundo, pensei que ela só tivesse ido ao banheiro, ou buscar água, mas a porta entreaberta do quarto me mostrou o oposto. No chão, dobrada com cuidado, estava a camisa que ela usou na noite anterior. Sobre a mesa, um bilhete curto, escrito à mão com aquela caligrafia delicada, obrigada por me mostrar o que é ser desejada. Mas eu não pertenço a esse mundo. A raiva e o pânico me golpearam ao mesmo tempo. Clara fugiu. Depois de tudo o que aconteceu entre nós, depois de entregar seu corpo e sua inocência nos meus braços, ela simplesmente foi embora. Levantei de um pulo, meu coração batendo rápido demais. A noite anterior estava gravada em cada músculo meu. O gosto dela ainda estava nos meus lábios, o cheiro da sua pele no meu travesseiro. Como diabos ela teve coragem de desaparecer assim? Vesti a primeira calça que encontrei, saí pelo apartamento feito um furacão e chamei o segurança do prédio. A garota que estava comigo ontem, para onde ela foi? O homem hesitou. Ela pegou um táxi às 5 da manhã. Maldito táxi. Maldita teimosia. Clara Ventura estava tentando escapar de algo que era maior do que ela podia entender. Maior do que eu podia controlar. Entrei no meu carro e dirigi como um louco até o endereço da kitnet que meu investigador tinha me passado. A área era degradada, com calçadas rachadas e cheiro de esgoto misturado com gordura de lanchonete. A porta do prédio era velha, enferrujada. Subi os degraus 2 a 2, o estômago embrulhado de raiva e medo. Eu deveria estar furioso.
Mas tudo o que eu sentia era desespero. Bati na porta dela. Nada. Bati de novo. Silêncio. Eu sabia que ela estava ali. Então, sem pensar, forcei a maçaneta e entrei. O lugar era menor do que meu banheiro. Um colchão no chão, uma pia com louça acumulada, roupas penduradas em cadeiras velhas. E no canto, sentada no chão, abraçando os joelhos, estava Clara. Os olhos inchados de chorar. O rosto escondido entre os braços. Que porra é essa? Minha voz saiu mais dura do que eu queria. Ela levantou a cabeça, e a dor nos olhos dela me atravessou. O que você tá fazendo aqui? A voz saiu fraca, trêmula. Eu devia te perguntar o mesmo. Você acha que pode simplesmente sumir depois da noite passada? Ela respirou fundo, como se precisasse de coragem para me encarar. Eu não deveria ter ficado. Eu não pertenço ao seu mundo, Dante. Me ajoelhei na frente dela, segurando seu rosto com as duas mãos. Não existe meu mundo e seu mundo. Existe a gente. E eu não vou deixar você fugir de novo. As lágrimas escorriam, mas ela não se afastou. Você não entende, então me explica. Clara respirou fundo. Eu sou só uma garçonete quebrada, com contas atrasadas e nenhum futuro. Você é tudo que eu nunca vou ser. Você é tudo que eu quero. A frase saiu crua, sem filtro. E era verdade. Ela piscou, surpresa. Por quê? Porque você é a única coisa real que eu toquei em anos. Meus dedos deslizaram para o pescoço dela, e ela tremeu. Mesmo depois da nossa primeira vez, Clara ainda se arrepiava com meu toque como se fosse proibido. Eu me aproximei, a boca roçando a dela. Você pode me expulsar 1000 vezes. Eu vou voltar todas elas. O beijo foi urgente, misturado com lágrimas e desculpas silenciosas. Eu a levantei do chão, e sem pedir permissão, a levei de volta comigo. Clara voltou para minha cobertura como uma prisioneira relutante, mas no fundo, eu sabia que ela queria ficar. Ela só não sabia como. E eu estava disposto a ensinar. Passei o dia mostrando cada parte da minha vida. Meus negócios, meus contratos, o prédio que construí do zero. Ela ouvia tudo com aquela curiosidade ingênua de quem nunca viu riqueza de perto. Mas eu via nos olhos dela algo a mais e medo de não ser suficiente. Quando a noite chegou, preparei outro jantar. Clara sentou no balcão, como na primeira vez, mas dessa vez, ela parecia parte do ambiente. Como se já pertencesse ali. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse, a voz hesitante. Tudo. Você nunca me contou sobre a sua família. Meu coração deu um salto. Respirei fundo. Meu pai era um homem poderoso. Um empresário duro, implacável. Me ensinou tudo sobre negócios e sobre vingança. Ela franziu a testa. Vingança? Eu segurei a bancada com força. Eu estava a um fio de contar a verdade. Mas como destruir alguém que você ama? É uma longa história. Eu quero ouvir. Outro dia. Ela não insistiu. E isso me matou mais ainda. Clara confiava em mim. Confiava cegamente. E eu estava sentado sobre um castelo de cartas que podia desmoronar com uma única palavra. Terminamos o jantar, e fui lavar a louça enquanto ela dançava sozinha no meio da sala, rodopiando como se o mundo fosse leve. Foi nesse momento que meu celular tocou. Achamos o verdadeiro culpado, meu advogado disse. Meu sangue gelou. Quem? Seu tio. Irmão do seu pai. A bomba caiu no meu colo. Por anos, meu próprio sangue manipulou tudo. Usou os Ventura como bode expiatório. Fez meu pai me transformar numa máquina de ódio. E Clara? Clara era inocente desde o começo. Desliguei sem dizer nada. O mundo girava, e Clara dançava, sem fazer ideia de que seu nome foi limpo em um telefonema. Tá tudo bem? Ela perguntou, percebendo meu silêncio. Tá sim. Eu menti.
De novo. Naquela noite, fizemos amor de novo. Mais intenso, mais profundo. Cada toque era uma despedida, porque eu sabia que a verdade estava chegando. E ela viria como uma onda capaz de nos engolir. Clara dormiu, exausta, com o rosto enterrado no meu peito. E eu fiquei ali, ouvindo sua respiração, sabendo que aquele seria o último momento de paz. Porque no dia seguinte, a verdade ia bater à nossa porta. E quando ela descobrisse que eu sabia quem ela era desde o começo, talvez o amor não fosse suficiente. O sol invadiu o quarto sem pedir permissão, dourando a pele nua de Clara esticada sobre meus lençóis. Eu deveria me sentir em paz. Depois de tantas noites desejando esse corpo, depois de quebrar cada defesa dela, eu finalmente tinha Clara inteira para mim. Mas tudo o que eu sentia era medo. Um medo sujo, covarde, de quem sabe que a verdade está prestes a rasgar tudo em pedaços. Me levantei devagar, deixando-a dormir, e caminhei até a varanda. A cidade se estendia aos meus pés, brilhando sob a luz da manhã. Uma cidade construída sobre mentiras, traições e um passado que nunca foi enterrado. Meu pai me criou para odiar os Ventura. Me treinou para destruir aquela família assim que tivesse poder suficiente. E agora, a única Ventura que restou dormia na minha cama. Completamente apaixonada pelo homem que carrega o veneno que pode matá-la. Acendi um cigarro, mesmo sabendo que Clara odiava o cheiro. Mas eu precisava de algo para me segurar. Minha mente não parava. As últimas 48 horas me mostraram que tudo o que eu sabia estava errado. Meu próprio sangue me manipulou. Meu pai foi um fantoche, e eu fui uma arma apontada para o alvo errado. O pai de Clara não era culpado de nada. Ele foi jogado aos leões por alguém da minha própria família. E agora, a única forma de limpar essa história era contar a verdade. Mas como contar isso para uma mulher que acabou de entregar a alma nos seus braços? Voltei para dentro e a vi se espreguiçando, os cabelos bagunçados caindo sobre o rosto, o lençol escorregando e revelando a curva delicada do ombro. Meu peito apertou. Eu não podia perder aquilo. Não podia perder ela. Mas cada segundo de silêncio era uma bomba atrasada prestes a explodir. Bom dia, ela murmurou, com aquele sorriso pequeno que me destruía por dentro. Bom dia, respondi, minha voz mais rouca do que o normal. O que foi? Nada. Só gosto de te olhar. Ela riu baixinho, levantando da cama e caminhando até mim, ainda nua. Se pendurou no meu pescoço e me beijou como se o mundo fosse simples. Como se amor fosse suficiente. Como se a verdade não existisse. Vou fazer café, ela disse, enrolando o lençol no corpo e desaparecendo pelo corredor. Eu a segui com o olhar, cada passo dela me lembrando que eu estava a segundos de perder tudo. Ela preparou café cantando baixo uma música antiga que saía do seu celular. Eu sentei no balcão, observando cada movimento dela. A forma como mordia o canto da boca enquanto esperava a água ferver. O jeito desajeitado como mexia o café com uma colher de cabo longo. Cada detalhe era uma sentença de morte para mim. Porque eu sabia que, depois de hoje, talvez nunca mais a veria fazendo aquilo. Você tá estranho, ela disse, entregando a xícara. Eu sou estranho, tentei brincar. Mas Clara me conhecia. Em poucos dias, ela aprendeu a me ler como ninguém. Me conta. O que tá te deixando assim? A verdade subiu pela minha garganta, amarga como veneno. Eu podia mentir. Podia fingir mais um pouco. Mas eu não seria capaz de olhar nos olhos dela depois disso. Clara, tem uma coisa que você precisa saber. O quê? Ela pousou a xícara, ficando séria de imediato. É sobre o seu pai. A cor sumiu do rosto dela. Meu pai? Assenti. Eu não sabia como te contar, mas nossos pais têm uma história. Ela franziu a testa. Que história? Respirei fundo, me forçando a continuar. Meu pai e o seu, eles foram sócios. Muitos anos atrás. Meu pai confiou no seu, investiu dinheiro, abriu portas. Mas, as coisas deram errado.
Os olhos dela brilhavam de confusão e medo. Errado como? Meu pai perdeu tudo. E ele culpou seu pai por isso. Durante anos, ele me ensinou a odiar vocês. Eu cresci achando que os Ventura destruíram a minha família. Mas, meu pai nunca falou disso. Porque ele também foi enganado. Clara deu um passo para trás, como se precisasse de distância para entender o que estava ouvindo. Você tá dizendo que me odeia desde o começo? Que tudo isso foi uma farsa? Não, cortei rápido. Foi verdade. Cada beijo, cada toque, cada palavra. Mas eu sabia quem você era desde a primeira noite. Eu sabia que você era uma aventura. Ela ficou pálida. Você mentiu para mim. Eu protegi você. Eu estava tentando entender se você sabia. Se você fazia parte de tudo. Eu sou só uma garçonete, Dante. Eu não sabia de nada. Eu sei disso agora. Ela tremia. De raiva. De dor. Decepção escorria pelos olhos dela como punhais. Você me usou. Eu te amei, corrigi, sem hesitar. E ainda te amo. Não fala isso. Ela se afastou, o rosto virado para o lado, como se olhar para mim fosse uma agressão. Você me fez confiar em você. Me fez me entregar e o tempo todo você sabia que meu pai era seu inimigo. Seu pai nunca foi meu inimigo, Clara. Eu fui manipulado. E eu fui o quê? Um brinquedo? Uma vingança? Você foi a única coisa real na minha vida. Ela soluçou. O som da dor dela me atravessou como uma bala. Eu preciso sair daqui. Não. Me deixa sair. Não posso. Ela me empurrou, os punhos batendo contra meu peito, mas eu não me movi. Eu te amo, Clara. E eu vou provar isso. Como? Apagando o passado? Não. Limpando o seu nome. Ela me olhou, confusa. O verdadeiro culpado não era seu pai. Era meu tio. Ele armou tudo. O quê? Eu tenho documentos. Provas. Eu posso limpar o nome Ventura. Eu posso provar que seu pai era inocente. As lágrimas dela pararam, substituídas por puro choque. E por que você faria isso? Porque te perder é a única coisa que eu não consigo suportar. Ela desabou nos meus braços. Chorou. Me bateu. Me beijou. Tudo ao mesmo tempo. Eu te odeio. Eu sei. Mas eu te amo. Eu sei disso também. Nos dias seguintes, abri um processo. Levei a público cada contrato fraudulento. O nome Ventura foi limpo nos jornais, e Clara. Clara ficou ao meu lado. Não foi fácil. Ela duvidou de cada palavra minha, teve medo de cada toque. Mas aos poucos, a verdade construiu uma nova história. Uma onde Dante Ferrari não era apenas um homem frio e vingativo, mas o homem que amou uma aventura a ponto de destruir o próprio passado. Um mês depois, no mesmo restaurante onde a levei no nosso primeiro jantar, pedi sua mão. Ela riu, chorou e me xingou ao mesmo tempo. Mas disse sim. Porque algumas histórias são escritas com dor. Mas o amor, quando é verdadeiro, é capaz de reescrever até o passado. E foi assim que Clara Ventura, a garçonete quebrada, e Dante Ferrari, o homem criado para odiá-la, provaram que o destino não erra. Ele só gosta de testar até onde o amor pode resistir.